Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de que horas você está assistindo essa aula, mas eu quero dizer que é um prazer estar com vocês novamente aqui para continuar a nossa aula anterior. Na aula anterior, nós começamos a falar sobre o regimento interno, tá? O regimento interno da PB Saúde. Meu nome é Ana Marília, para quem está chegando agora, eu sou professora, advogada, mestre em Direito Constitucional. Meu e-mail está aqui, caso você queira tirar alguma dúvida, e eu falo isso com muita tranquilidade, pode enviar mensagem, pode tirar dúvidas, se quiser também utilizar de outros meios, né, para essa comunicação, como o Instagram, se for o caso, né, de uma urgência, um contato, né, com o WhatsApp, que você pode pegar com a coordenação do curso, pode entrar em contato, tá bom? Gente, como eu falei para vocês na aula anterior, vocês têm sorte em relação a essa legislação da PB Saúde. Por quê? Porque ela se repete muito. Porque a gente já falou muita coisa que eu falei aqui, a gente já viu na lei complementar, a gente já viu no decreto 40096, então estamos aqui revisando muita coisa. Só que o regimento interno traz alguns pontos em relação aos quais precisamos ter atenção, que são as competências. É o que vai dar mais trabalho para vocês, mas também é só isso. E é um trabalhinho a mais que também não é impossível de entender. Então, a gente falou sobre o regimento interno, vimos os princípios expressos, a estrutura organizacional, muita coisa aqui, revisão, né, do que a gente já aprendeu anteriormente. Eu coloquei aqui para vocês também uma tabelinha não, né, uma espécie de mapa mental, com a estrutura da direção superior, porque aqui nesse ponto da aula, a gente já falou sobre o Conselho de Administração, a gente vai falar sobre direção superior, depois sobre Conselho Fiscal e sobre as gerências. E aí, eu queria chamar a atenção que a gente tem na direção superior 3 diretores. Tem o superintendente que vai ter as suas próprias competências, tem o diretor administrativo financeiro, que vai assumir outras competências, o diretor de atenção à saúde, que também vai assumir outras competências bem específicas. Tanto o diretor administrativo financeiro quanto o diretor de atenção à saúde, eles vão contar com algumas gerências para descentralizar, desconcentrar, né? Desconcentrar essas competências e facilitar, então, a gestão. O diretor superintendente vai contar com essas assessorias executivas. Então, são órgãos que são criados através de processos de desconcentração para facilitar, para tornar mais eficiente a administração. Porque o diretor administrativo, o diretor de atenção à saúde, o superintendente não pode concentrar tudo. Porque se ele concentrar tudo, ele não consegue fazer nada. Então, a gente vai estudar isso aqui hoje. Falamos sobre o superintendente, suas atribuições, o diretor administrativo financeiro, o diretor de atenção à saúde e suas atribuições. Só que não vimos as questões na aula anterior, porque tínhamos já alcançado o tempo máximo da aula, então vamos ver essas questões agora. Primeira questão. A direção superior é o órgão da PB Saúde responsável pela gestão técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional. Assinar a alternativa que contém todos os membros da direção superior. Gente, fácil, né? Fácil. Alternativa certa, alternativa é de estamos aprovados. Que diretor superintendente, eu já acabei de falar, diretor superintendente, diretor administrativo financeiro e diretor de atenção à saúde. Então, são esses os membros da nossa querida direção superior. Próxima. Quanto à direção superior, é correto afirmar que os membros da direção superior serão nomeados por ato do presidente da Assembleia Legislativa, como eu já falei para vocês várias vezes. Pessoal, a banca vai pegar a lei, ela vai selecionar alguns artigos e ela vai alterar uma palavra, ela vai suprimir um termo, ela vai modificar uma expressão para você errar, mas você não vai errar. Então, existem alguns termos que a banca e Deccan gosta muito de fazer essa mudança. E aqui, no caso, temos um exemplo, né? Que a alternativa A está errada. Por quê? Porque os membros da direção superior não serão nomeados
por ato do presidente da Assembleia Legislativa. Eles serão nomeados por ato do chefe do Poder Executivo. É o chefe do Poder Executivo quem nomeia esses membros, como a gente já viu. Então, a A está errada. B. Os membros da direção superior exercem cargo público de livre admissão e demissão, tendo vínculo estatutário. Gente, falso. Mais falso do que uma nota de R$ 3, né? Os membros da direção superior, eles são remunerados, sim, mas eles têm um vínculo seletista. É um vínculo de emprego público. Agora, é um emprego público de livre admissão e livre demissão. E é um vínculo seletista. Então, a B está errada. Lembrando que os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal não são remunerados, mas os membros da direção superior são, sim. C. São requisitos obrigatórios para a contratação dos membros da diretoria superior a experiência mínima de 2 anos e formação específica na área de atuação da saúde, da PB Saúde. Gente, preste atenção. Isso aqui é o que mais gostam de fazer, mudar o número, mudar número. 2 anos, eles, aqui no caso, colocaram 2 anos, na verdade são 3 anos, né? Nosso regimento fala de 3 anos, experiência mínima de 3 anos, e não 2. Mas a banca vai mudar, vai colocar 5 anos, vai colocar 1 ano, vai colocar 2 anos, 4, mas a resposta correta aqui são 3 anos, experiência mínima de 3 anos. 2 anos é muito pouco, né? Se a gente for parar para pensar, 2 anos só de experiência, 3 anos a pessoa já tem, né, uma maturidade muito maior. D. O descumprimento injustificado dos compromissos com o alcance das metas de desempenho institucional em 3 exercícios financeiros consecutivos implicará na exoneração dos membros de direção superior, caso haja comprovação de erro grosseiro ou dolo. Gente, não são 3 anos, não são 3 exercícios financeiros, são 2 exercícios financeiros consecutivos. 2 exercícios financeiros consecutivos. Os membros da direção superior não cumpriram essas metas, porque as metas são as coisas mais importantes que o Conselho de Administração tem. A fundação tem que cumprir essas metas. Os diretores, quando vão assumir, eles se comprometem a cumprir essas metas. Então, se passa 2 anos e de forma injustificada, essas metas não são alcançadas, então eles vão ser, sim, exonerados. Vão perder o cargo, sim, tá? A paciência aqui é muito pouca. 1 ano, 2 anos só. Não cumpriu, tchau. Aqui a gente vai ver sobre a responsabilidade dos membros. A responsabilidade, a gente vai falar não de erro grosseiro ou dolo, mas de culpa ou dolo, mas a gente vai já falar sobre isso, não agora. E é condição para investidura em cargo da direção superior a assunção de compromisso público com o alcance de metas de desempenho institucional, acabei de falar, aprovadas pelo Conselho de Administração, ao qual cumpre a incumbência de fiscalizar seu cumprimento. Perfeito. Novamente, estamos aprovados. Perfeito. Próxima questão. O diretor superintendente pode ser substituído em suas faltas e impedimentos pelo diretor administrativo financeiro. Lembre-se, quem substitui o superintendente nas suas faltas e impedimentos é o diretor administrativo financeiro. Faz até sentido, né? Porque ele tem uma competência mais administrativa, mais abrangente. Ele tem um conhecimento maior dessa gestão. O diretor de atenção à saúde, a atuação dele é muito específica, tá? De gestão de hospitalar, né? De gestão da questão médica, da enfermagem, de uma pesquisa científica que envolve o desenvolvimento, né, da eficiência da prestação de serviço de saúde, algo mais ligado a uma atuação mais técnica da área de saúde. Então, quem vai assumir, eu estou tentando dar a lógica para vocês, né, para que vocês consigam entender melhor o sentido de existir dessas normas aqui, né, porque que escolhe o diretor administrativo financeiro e não escolhe o outro, tem uma razão de ser. Então, ele substitui o superintendente.
Aqui a questão quer saber o que não é competência do diretor superintendente. Olha aqui, ó, é competência do diretor superintendente, exceto. Então, o que não é. A. Convocar e presidir as reuniões da diretoria, de praxe, né? Organizando e coordenando a pauta ou ordem do dia, é uma atividade burocrática, mas extremamente importante. B. Assinar atos normativos e deliberativos institucionais, documentos oficiais ou correspondências em nome da PB Saúde, ou que impliquem a obrigação ou responsabilidade institucional, que faz todo sentido, por quê? Porque é o superintendente quem representa a PB Saúde, então ele vai atuar, assim, assinando esses atos. Agora, preste atenção, se a gente está falando de autorização de despesa, o superintendente ele vai assinar em conjunto com o diretor administrativo financeiro, aquele não assina só. Então, assinar em conjunto com o diretor administrativo financeiro a autorização de despesas, tomada de crédito, quaisquer outros instrumentos que impliquem a assunção de despesa pela PB Saúde, na captação de receita, na prestação de garantia na compra, alienação, oneração de bens e direitos que estejam no âmbito de sua competência. Então, você está certa, isso aqui está certo, acho que tem chance de cair, tá? Tanto a B quanto a C. E D, coordenar as atividades administrativas, econômicas e financeiras da PB Saúde e propor estratégias de ações visando a captação de recursos para o desenvolvimento institucional da Fundação. Gente, isso aqui não é competência do diretor superintendente, porque essa daqui é uma competência bem específica, bem própria do diretor administrativo financeiro. Quando ele fala de coordenar atividades administrativas, econômicas e financeiras, gente, quem faz isso não é o superintendente, porque tem um cargo específico, tem um diretor específico para essa atribuição, que é o nosso querido diretor administrativo financeiro. É ele quem vai fazer, quem vai coordenar essas atividades administrativas, econômicas e financeiras. E também propor estratégias para aumentar a captação de recursos, porque isso tem a ver também com gestão patrimonial e financeira. Então, tem tudo a ver. Então, a D é a alternativa que devemos marcar, porque é aquela que não é a atribuição do superintendente, é a atribuição do diretor administrativo financeiro. E é autorizar a celebração de convênios, contratos, programas, cooperações e projetos em geral. A atribuição do superintendente, sim, nos termos do regimento interno. Perfeito? Então, alternativa certa, alternativa D de dado. Próxima questão, meu povo. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa correta. 1. Compete ao diretor administrativo financeiro promover o recrutamento, seleção e acompanhamento dos empregados na fundação. Isso mesmo. O diretor administrativo é quem vai tratar sobre isso, promover o recrutamento, a seleção. Por quê? Porque isso é gestão também administrativa, gestão de pessoas. Quem faz é esse diretor. Então, item 1 está correto. 2, o diretor superintendente é o responsável por executar as diretrizes de atenção à saúde e coordenar as equipes técnicas e assistenciais da PB Saúde. Gente, olha só, aqui está falando de diretriz de atenção à saúde. Não é o superintendente que vai fazer isso, não é ele que vai executar. Por quê? Porque já tem um diretor que é responsável por isso, que é o diretor de assistência à saúde. Então, se a alternativa fala sobre atenção à saúde, a competência é do diretor de atenção à saúde, não vai ser do superintendente, também não vai ser do conselho de administração, também não vai executar, não, o conselho de administração não vai executar isso, quem vai executar é o diretor de atenção à saúde. Não vai ser o diretor administrativo financeiro também, porque ele já tem muita coisa para fazer, né, na gestão administrativa e financeira da PB Saúde. E 3, o diretor de atenção à saúde deve elaborar o plano operativo anual da PB Saúde no que concerne ao componente de atenção à saúde verdadeiro. Então, se a alternativa é específica sobre atenção à saúde, então quem vai fazer é o diretor de atenção à saúde, porque ele foca só nisso. Ele foca só nessa parte, nessa área. Então, o item 2 está errado?
porque a competência é do diretor de atenção à saúde. E o item 3 está certo. Está certo, sim. Então, a alternativa correta, novamente, é D de Deus. Deus nos ajude, Deus nos proteja. D de Deus. Item 1 e 3 estão, itens 1 e 3 estão corretos, tá bom? E aí vamos falar do Conselho Fiscal. Na verdade, o Conselho Fiscal já foi abordado por nós nas outras aulas, tá? Porque a gente vê o Conselho Fiscal também no decreto. E aqui a gente tem uma observação a ser feita. Vamos lá. O que é que o regimento fala? O Conselho Fiscal é um órgão de fiscalização e controle, já sabemos. Ele será composto de 5 membros, titulares e seus suplentes, com mandato de 2 anos. Até aqui, tudo ok. A gente já sabe. Sendo permitida uma recondução por igual período. Aqui tem uma diferença. Por quê? Porque o decreto 40096 ele fala sobre 2 reconduções. Então, o decreto prevê que os membros do Conselho Fiscal, eles podem ser reconduzidos 2 vezes. Então, se o mandato é de 1 ano, é de 2 anos. Desculpa, passo até desculpa, pessoal, uma coisa ou outra aqui, porque eu estou desde 4 da manhã trabalhando, já são quase meia-noite, eu estou aqui firme e forte, mas me desculpem, né, uma coisa ou outra. Então, preste atenção, ó, com mandato de 2 anos. O decreto fala 2 reconduções. Então, se o mandato é de 2 anos, ele vai ser renovado, pode ser renovado por mais 2 e depois por mais 2, totalizando o máximo de 6 anos. Então, o membro poderia ficar até 6 anos, segundo o decreto. Só que o regimento interno fala de apenas uma recondução, de forma que o membro poderia ficar apenas até 4 anos. Então, ele assume um mandato de 2, depois é reconduzido apenas uma única vez. Então, o que vamos fazer diante disso, gente? Não acredito que a intenção da banca colocar vocês para aplicarem princípios, técnicas de interpretação, de hermenêutica jurídica. Não acredito que ele vai esperar isso do candidato. Então, se o regimento interno fala de uma recondução, você vai ter que prestar atenção se a questão está se referindo ao regimento interno ou ao decreto. Porque se ela estiver se referindo ao decreto, então são 2 reconduções, fácil de decorar, tá? Decreto, duas reconduções. Regimento interno, uma recondução apenas. Então, Conselho Fiscal, decreto, 2 reconduções. Conselho Fiscal, regimento interno, uma recondução. Pode aparecer isso? Pode sim. Então, preste atenção nisso. Perfeito? Quem são os membros do Conselho Fiscal? Membro indicado pela Secretaria de Estado da Saúde, que o presidirá. A gente viu que no Conselho de Administração, quem preside é o secretário de Estado da Saúde. Aqui, no Conselho Fiscal, é o membro indicado pela Secretaria de Estado da Saúde. Outro membro indicado pela Secretaria de Estado da Fazenda. Então, temos 2 secretarias aqui indicando pessoas para o Conselho Fiscal. A de Saúde e a da Fazenda, o que faz todo sentido, porque saúde tem a ver com a gestão do Serviço Público de Saúde, que é o que a Fundação faz, e fiscal, Fazenda tem a ver com fiscal, tem a ver com orçamento, né, a execução desse orçamento. Não é o Conselho Fiscal quem executa, tá? Mas ele vai fiscalizar a parte contábil, financeira e orçamentária da gestão feita pela direção superior. Outro membro indicado pela Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, membro indicado pela Controladoria-Geral do Estado e membro indicado pelo Conselho Estadual de Saúde, que vai representar, né, a sociedade civil. Esse membro vai ser indicado pelo Conselho Estadual de Saúde dentre os conselheiros representantes dos usuários. Então, vai ter uma
representação aqui da sociedade civil no conselho também. Gente, vacância, tá? Então, se existe vacância, falta, impossibilidade temporária dos membros titulares, quem vai assumir são os membros suplentes, são os seus respectivos suplentes, porque os suplentes servem para isso. Os suplentes podem participar de toda a reunião, só que eles só podem votar no caso de estarem, de fato, substituindo o titular, tá? Como a gente já viu no Conselho de Administração. Em caso de vacância, falta uma impossibilidade temporária do presidente, quem vai substituir é o suplente, e como já vimos, os membros do Conselho Fiscal, assim como os membros do Conselho de Administração, não são remunerados. Bem, temos o conselheiro suplente, substituirá o efetivo nas reuniões. E, gente, se esse cargo do membro titular, ele ficar vago de forma definitiva, quem assume o cargo do membro titular é o suplente até o fim do mandato. Então, não vai ter uma nova nomeação, não. Vai ter uma nova nomeação de um suplente, porque se o suplente ocupa a vaga do titular, então fica sem ninguém, o cargo de suplente fica vago. E aí é necessário nomear, designar alguém para esse cargo de suplente. Então, é o que diz o artigo 22. Ocorrendo vaga na suplência do Conselho Fiscal, o Conselho de Administração reunir-se-á no prazo máximo de 30 dias para eleger um novo suplente. Gente, reuniões, tá? O Conselho Fiscal vai se reunir sempre que convocado pelo presidente, pela maioria dos seus integrantes, pelo Conselho de Administração, pela direção superior. Então, a direção superior também pode pedir a convocação desse Conselho Fiscal. Suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, ressalvados os casos expressos em lei, neste estatuto ou regimento interno. Então, pode ser que uma norma especial preveja um outro quórum, que não seja maioria simples, mas a regra é que a votação, as decisões serão tomadas por maioria simples. Convocação para as reuniões do Conselho Fiscal será feita com antecedência mínima de 5 dias. A gente viu que lá no Conselho de Administração são 2 dias, aqui são 5 dias. E mesma regrinha, tá? O artigo 24 reproduz a mesma regra que a gente viu lá no Conselho de Administração. Se o conselheiro, ele falta 2 vezes consecutivas, 2 reuniões consecutivas ou 3 alternadas no mesmo ano, sem nenhuma justificativa, sem nenhuma circunstância que justifique, de caso fortuito ou força maior, então esse membro vai ser destituído. Mesma regrinha que a gente viu anteriormente. Competência do Conselho Fiscal. Gente, eu não vou aqui me debruçar muito em detalhar essas competências. O que eu quero sugerir a vocês é que, caso vocês tenham alguma dificuldade de conseguir aprender, reter as competências do superintendente ou do Conselho de Administração, que for, enfim, você pode tentar, pelo menos, lembrar das competências do Conselho Fiscal. Por quê? Porque são competências menores. Então, pelo menos, você pode responder alguma questão por eliminação. É uma ideia, né? Eu realmente sugiro que você consiga aprender, pelo menos, a lógica de cada uma dessas competências, né? Que são adotadas por esses órgãos. Aqui o Conselho Fiscal, gente, ele fiscaliza, ele analisa, ele examina, ele opina, ele acompanha, mas ele não executa nada. Ele não elabora um relatório da proposta orçamentária, por exemplo. Ele elabora parecer opinando acerca da prestação de contas, mas ele não faz a prestação de contas. Perfeito? Então, vamos lá, fiscalizar por qualquer de seus membros a gestão contábil, financeira e patrimonial da PB Saúde, assim como os atos de seus administradores e verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários.
Então, ele fiscaliza a gestão contábil, financeira e patrimonial. Ele não executa essa gestão. Ele examina as demonstrações financeiras, os balanços, mas ele não elabora esses balanços. Ele vai fazer um parecer contábil, no mínimo anualmente, acerca da prestação de contas. Mas não é ele que vai fazer a prestação de contas. Ele vai analisar e emitir o parecer sobre prestação de contas, ele vai pronunciar-se sobre propostas de aquisição, alienação, oneração, desfazimento do patrimônio, ele vai pronunciar-se, ele vai opinar, ele não vai decidir sobre isso. Ele vai acompanhar a execução patrimonial, financeira, orçamentária, podendo examinar livros e quaisquer outros documentos, requisitar informações do Conselho de Administração e da Direção Superior. Ele vai avaliar a gestão financeira da PB Saúde, vai opinar sobre relatório anual de administração, fazendo constar em seu parecer informações complementares, se julgar necessárias ou úteis. Vai analisar ao menos trimestralmente. Lembram dessas palavras que a banca pode mudar, alterar? Essa é uma delas, trimestralmente. Então, analisar ao menos trimestralmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela PB Saúde. O que é que a banca pode fazer aqui? Pode colocar, ao invés de trimestralmente, colocar anualmente, colocar mensalmente, colocar a cada bimestre para confundir lá com o Conselho de Administração. Então, preste atenção. O balancete e as demonstrações financeiras vão ser analisadas ao menos trimestralmente pelo Conselho Fiscal. Recomendar ao diretor superintendente a retificação, suspensão ou mesmo a interrupção de atos administrativos que possam ser lesivos à sustentabilidade financeira da PB Saúde e pronunciar-se sobre assuntos que lhe forem submetidos pelo Conselho de Administração e Direção Superior e etc. Então, aqui são competências mais fáceis de entender, são menores, né? É um rol mais reduzido, e eu acho que dá para compreender assim completamente quais são as atribuições do Conselho Fiscal. Vamos agora fazer as questões. O Conselho Fiscal é composto por membros titulares e suplentes, cada um com um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzidos uma vez, segundo o regimento, tá? Sobre este órgão, julgue os itens a seguir. 1. Um dos membros titulares que compõem o Conselho Fiscal deve ser indicado pela Secretaria de Administração do Estado da Paraíba. O que não é verdade, tá, pessoal? O que não é verdade. Porque a gente viu que vai ter indicação da Secretaria de Saúde e da Secretaria da Fazenda para o Conselho Fiscal, que tem tudo a ver, saúde e fazenda. Mas não tem indicação da Secretaria de Administração, tá bom? 2. Cabe ao Conselho Fiscal elaborar a prestação de contas da PB Saúde, bem como coordenar as atividades relativas à administração financeira, contábil, orçamentária, patrimonial e de quadro de empregos da Fundação. Gente, aqui você já vê que está errado. Como eu já falei, ele não vai elaborar a prestação de contas da PB Saúde, nem vai coordenar essas atividades relativas à administração financeira, contábil, orçamentária. Isso não faz, tá? Não é atribuição do Conselho Fiscal fazer isso. 3. O Conselho se reunirá sempre convocado por seu presidente, pela maioria de seus integrantes ou ainda pelo Conselho de Administração, sendo que suas decisões, em regra, são adotadas por maioria simples. Verdadeiro. Exatamente isso que a gente viu. Só faltou aqui a direção superior, né? Mas isso não, a ausência da menção à direção superior não faz com que a alternativa esteja errada. Então, a 3 está certa. 4. O Conselho deve analisar mensalmente o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela PB Saúde. Falso.
eu acabei de falar, não é mensalmente, é ao menos trimestralmente. Então, é errado. E 5, os membros do Conselho Fiscal exercem atividade não remunerada, assim como os membros da direção superior. E aí, o que vocês acham? Né? Se você for ler rápido, se você não ler até o fim, você vai errar. Então, a questão está errada. Por quê? Porque os membros da direção superior exercem atividade remunerada. Quem não exerce a atividade remunerada são os membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. Perfeito? Então vamos lá. Vamos falar da responsabilidade dos dirigentes. Gente, o indivíduo, a pessoa, ela sempre vai responder de forma subjetiva. Então, a responsabilidade aqui dos dirigentes, dos membros do Conselho da Administração, só um minuto, gente. Desculpa, gente, para não parar a aula, né? Eu tô com a garganta muito seca e acabei tendo uma crise de tosse aqui. Mas vamos lá, presta atenção. Voltando aqui. Então, meus queridos, constitui responsabilidade dos membros do Conselho de Administração e da direção superior. O fiel cumprimento das cláusulas dos contratos de gestão e demais instrumentos previstos no artigo 5º, quando for o caso, especialmente no que se refere ao plano de trabalho e ao plano operativo. Então, tem que cumprir, gente, tem que cumprir a lei, tem que cumprir o contrato, tem que obedecer às metas, os objetivos, tudo bem direitinho. Parágrafo primeiro, o descumprimento total ou parcial, tá? Então, não é apenas o descumprimento total. Descumprimento parcial também seja responsabilidade das cláusulas, objetivos e responsabilidades dos dirigentes estabelecidos no contrato, assim como a reiterada insuficiência de desempenho da PB Saúde poderá motivar a demissão dos membros da direção superior, tá? Poderá motivar. Aqui não fala que será que deverá, mas poderá motivar essa demissão, sim. Lembre que é um cargo de livre nomeação e livre demissão. Para o segundo, o membro do conselho, nos casos em que houver indícios de descumprimento total ou parcial das metas e obrigações pactuadas nos contratos de gestão e demais instrumentos, previstos no artigo 5º, né, que pode ser convênio também, e outros instrumentos, ou de insuficiência de desempenho, deverá levar a questão ao Conselho de Administração para adoção ou indicação das medidas administrativas cabíveis nos termos do Estatuto da PB Saúde e as previstas nos próprios contratos. Tá bom? Então, aqui, ele sabendo desses indícios, ele deve informar ao Conselho de Administração, que vai adotar as medidas cabíveis. Artigo 27. Os dirigentes não são responsáveis por atos ilícitos de outros administradores. Então, a regra é que ninguém vai responder por ato de terceiro, porque foi o terceiro que praticou a conduta ilícita. Mas, excepcionalmente, o dirigente ele vai responder por ato de terceiro se negligenciar, se não fiscalizar da forma adequada a atuação desse seu subordinado, desses outros administradores. Ou se, tendo conhecimento do ato ilícito, não fizer nada, restar inerte, não fizer nada para impedir. Então, é como se ele estivesse sendo conivente. Então, nesse caso, de ele não fiscalizar da forma adequada, de ele, né,
não adotar nenhuma atitude ao ter conhecimento do ato ilícito, isso faz com que ele responda juntamente com esses administradores. Parágrafo único. Exime-se de responsabilidade o dirigente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do Conselho de Administração ou da direção superior. Então, se ele está lá na reunião do conselho ou da direção e ele está vendo que aquela decisão não está certa, não está adequada, está violando a lei, que pode gerar algum prejuízo importante para a fundação, se ele tem convicção disso, para que ele não responda pela decisão tomada, ele tem que fazer consignar em ata. Então, na ata da reunião, ele fala: eu me oponho à decisão que está sendo adotada por este conselho, por essa direção. Tá? Se ele não fizer isso, ele vai poder responder sim pelo dano causado. Aqui eu já a repetição, né? O artigo 27 está repetido aqui. 28. Os membros do Conselho de Administração e da Direção Superior respondem administrativa e civilmente pelos prejuízos que causarem à entidade, quando procederem no exercício de suas atribuições ou poderes com culpa ou dolo e ainda na hipótese de violação da lei. Então, ele vai responder administrativamente, que responsabilidade é essa? É a responsabilidade junto à fundação. Então, vai se abrir um processo administrativo disciplinar contra esses membros, para investigar a conduta e julgar. E civilmente vai ser lá na justiça. Então, esses membros, eles vão responder administrativa e civilmente pelos prejuízos que causarem quando procederem com culpa, ou seja, agirem de forma negligente, imperita, imprudente ou dolosamente. Ele vai responder com culpa ou com dolo. Vai ter que se provar que a conduta foi culposa, negligente, imperita, imprudente, ou foi dolosa, com a intenção realmente de gerar o dano, de praticar aquele ato ilícito, de violar a lei, por exemplo. Tá bom? Artigo 29. Os dirigentes da PB Saúde respondem pessoal e diretamente por improbidade administrativa, nos termos da lei de improbidade, né? Lógico. Por descumprimento do Estatuto e demais regulamentos da PB Saúde, por violação dos deveres de gestão e descumprimento justificado dos contratos de gestão. Vai responder diretamente por tudo isso aqui. Perfeito? Então, vamos passar para as nossas questões. Vamos lá. Considerando as responsabilidades dos membros da direção superior e do conselho, assinar a alternativa correta. A. Os dirigentes podem ser responsabilizados por atos ilícitos cometidos por terceiros, independentemente de terem cumprido suas funções de fiscalização. Falso, né? A regra é que o dirigente não responde por ato de terceiro, a não ser que ele tenha agido, né, de forma negligente quanto à fiscalização, ou que, tendo conhecimento do ilícito, não fizer nada. Então, A está errada. B. O não cumprimento das cláusulas dos contratos de gestão é atribuído apenas ao diretor superintendente, excluindo outros membros do conselho. Não tem isso, né? Não tem essa exclusão. A gente não viu essa regra. Todo mundo vai responder. Se os membros não cumprirem as cláusulas, eles vão responder. Não é apenas o diretor superintendente que vai assumir a culpa toda sozinho, né? Que vai ser o bode expiatório. C. Em caso de improbidade administrativa, descumprimento de estatutos ou violação injustificada de gestão, os dirigentes podem ser responsabilizados diretamente. Verdadeiro, que a gente acabou de ver. Lá no artigo 29. E D. A destituição de um dirigente ocorre automaticamente ao primeiro sinal de atraso no cumprimento de suas obrigações. Falso, né? Sem possibilidade de ajuste das funções. Não existe essa previsão de, né, uma destituição automática a partir de um indício, ao primeiro sinal de atraso. Essa previsão não existe, certo? Então, é muito importante aqui vocês terem em conta que esses dirigentes, eles terão muita responsabilidade, eles
no exercício da competência, de forma que, pelo descumprimento, pela prática de ato ilícito, eles vão responder civil e administrativamente. Próxima questão. No que diz respeito ao regimento interno da PB Saúde, assinar a alternativa correta. Os membros do Conselho de Administração não respondem pelo fiel cumprimento das cláusulas dos contratos de gestão, posto ser responsabilidade da direção superior à execução do contrato. E aí? Não responde? Responde, né? Os membros do Conselho de Administração também respondem pelo descumprimento das cláusulas contratuais. Logicamente que se tiver responsabilidade naquilo. B. O descumprimento parcial das cláusulas contratuais não pode ensejar a demissão dos membros da direção superior, tratando-se de sanção gravosa, falso. O descumprimento parcial, mesmo parcial, pode sim ensejar a demissão dos membros, pode levar à demissão desses membros. C. Os dirigentes apenas respondem por atos ilícitos de outros administradores se concorrerem dolosamente para a prática do ato. Não é apenas nessa hipótese. Tem a hipótese da negligência da fiscalização, tá? E às vezes ele pode ser conivente, ele pode ver o ato e não fazer nada, mas não quer dizer que ele concorreu de forma dolosa propriamente, de forma específica para aquela conduta. D. Exime-se de responsabilidade o dirigente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do Conselho de Administração da Direção Superior. Perfeito. Foi aquilo que eu falei. Se ele está vendo que alguma coisa errada está acontecendo, se ele está vendo que o negócio está estranho, ele vai ter que fazer consignar em ata para que ele não responda por aquela decisão que gerou dano, que gerou prejuízo à fundação. E os membros do Conselho de Administração e da Direção Superior respondem administrativamente e civilmente pelos prejuízos que causarem à entidade quando procederem no exercício de suas atribuições ou poderes com culpa ou erro grave. Não, né? Aqui a lei fala com culpa ou dolo. Não fala culpa ou erro grave, não. Tá bom? Vamos agora falar das assessorias e gerências executivas. Como eu falei para vocês, a direção superior, ela vai contar com essas assessorias, tá? Para o exercício fiel, eficiente das suas atribuições. Então, a gente tem a assessoria executiva de assuntos jurídicos, que vai ser exercida por advogados devidamente inscritos na OAB da seção da Paraíba, pertencentes ou não ao quadro de empregados da PB Saúde. Então, não necessariamente vai ser um empregado concursado da PB. Aqui, agora, no concurso de vocês, vai ter também, estão abertas vagas para o cargo de advogado, tá? Mas os membros de assessoria não necessariamente serão esses advogados que passarão no concurso, tá? Podem realmente não ter esse vínculo, não ser do quadro de empregados. Designada pelo diretor superintendente e aprovada pelo conselho de administração. Então, aqui, eles vão, o diretor superintendente vai designar essa assessoria e o conselho de administração vai aprovar, porque o conselho de administração é quem aprova decisões importantes da gestão da fundação. Artigo 33. A assessoria executiva de inteligência operacional e desenvolvimento institucional será exercida por profissionais com expertise técnica de gestão de hospitais, empresas e negócios, tem como atribuições assessorar o processo de tomada de decisão no âmbito estratégico da PB Saúde, bem como assessorar a construção de diretrizes que permitam um efetivo processo de planejamento e desenvolvimento institucional. Então, nessa parte de gestão de hospitais, de empresas, de negócios, existe a necessidade de que a fundação tenha o apoio, a orientação, a assessoria
de pessoas que tenham expertise técnica na área, para que ela possa alcançar suas metas de desempenho. Então, a assessoria executiva vai focar nesse aspecto, propriamente nesse aspecto, tá? Aspecto muito ligado à questão de estratégia da atuação da PB Saúde. Estratégia, planejamento, né, e desenvolvimento institucional. Artigo 34. A assessoria executiva de comunicação, relações institucionais e gestão da imagem corporativa será exercida por profissionais da área de comunicação, pertencentes ou não ao quadro de empregados da PB Saúde, designada pelo diretor superintendente e aprovada pelo Conselho de Administração. Aqui parece muito com assessoria executiva de assuntos jurídicos, mas aqui é de comunicação, comunicação interna dentro da PB Saúde e comunicação externa com a sociedade, tá? Com empresas, com outras entidades, outros órgãos. Então, preste atenção. O regimento interno vai trazer uma série de atribuições da assessoria executiva de assuntos jurídicos e também da assessoria executiva de comunicação. Vai ser uma lista, assim, de competências. Olha, se vocês estivessem fazendo a prova para advogado, eu até iria sugerir para que vocês realmente focassem bem nas atribuições da assessoria de assuntos jurídicos. Como vocês não estão, né, propriamente focados para esse cargo, eu não vejo muita relevância de vocês estarem preocupados com as competências dessas assessorias. Eu não acho que é o assunto que tem mais chance de cair, pelo histórico da banca. Tá, mas deem uma olhada, já que vocês vão ler o regimento interno, até para entender o contexto, compreender como funcionam aí essas assessorias. Tá? Além dessas assessorias, a direção superior também pode contratar serviços advocatícios externos em áreas especializadas, sendo essa contratação subordinada à aprovação do Conselho de Administração. A mesma coisa acontece na contratação de serviços de comunicação. No caso do direito, imagine que a PB Saúde está diante de um caso muito específico que concerne ao direito ambiental. E no corpo dos seus quadros, na assessoria executiva, também não existe nenhum membro, né, nenhum advogado com expertise nessa área específica, nessa área especializada. Assim como, por exemplo, pode ser no caso de compliance, né, que é uma especialização que vem crescendo muito, ou de LGPD, enfim, eles podem contratar esses serviços externos, sim, havendo aprovação do Conselho de Administração, tá bom? Sem aprovação não pode. E aí vamos às diretorias. A diretoria administrativo-financeira, ela vai contar com essas gerências aqui, são 7 gerências, porque ela tem muitas atribuições, né? Vocês viram. E ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Então, a gente tem a gerência executiva de gestão de pessoas, tudo aqui tem a ver com administração e parte financeira. Então, gestão de pessoas, compras e contratos, finanças e contabilidade, engenharia hospitalar, suprimentos e logística, hospitalidade e tecnologia da informação. Isso aqui são as gerências da diretoria administrativa financeira. Quem vai nomear esses gerentes vai ser o diretor superior, vai ser a direção superior, melhor dizendo, com aprovação do Conselho de Administração. Artigo 38. As gerências executivas subordinadas à diretoria administrativa financeira, veja que é uma relação hierárquica. O diretor vai mandar, os gerentes vão obedecer. Desempenharão suas atividades finalísticas orientadas pelos planos de trabalho, instruções normativas, procedimentos operacionais, aprovados pela diretoria competente e pela direção superior da PV Saúde. Isso aqui é o óbvio, porque as gerências vão seguir ordens previamente estabelecidas.
E aqui, na Diretoria de Atenção à Saúde, temos 8 gerências, muito ligadas a essa parte própria da área de saúde. Então, gerência executiva de práticas médicas, de práticas de enfermagem, de práticas em saúde, regulação interna das redes de atenção à saúde, informação em saúde, desenvolvimento de capacidades humanas em saúde. Isso aqui você já vê, você já sabe que é diretoria de atenção à saúde, né? Tudo saúde aqui. Ciência, inovação e incorporação tecnológica em saúde, então é algo específico. A diretoria é uma especialização, né? Digamos assim. E gestão de linhas de cuidado. Então, veja só, aqui, lembram quando a gente falou lá na parte do decreto, na parte da lei, de que a Fundação PB Saúde também iria atuar promovendo pesquisas no âmbito da saúde, promovendo cursos no âmbito da saúde, profissionalização, tudo isso. Isso aqui vai ser feito dentro no âmbito da Diretoria de Atenção à Saúde, tá? Então, quem nomeia esses gerentes é a direção superior com aprovação do Conselho de Administração. Importante, cada serviço hospitalar, meu povo, cada serviço hospitalar vai contar com 2 gerências executivas, que vão ser a Gerência Hospitalar de Atenção à Saúde e a Gerência Administrativa Hospitalar. Agora, se a unidade hospitalar possuir mais de 100 leitos ou mais, ela também vai contar com um diretor hospitalar, tá? Ela também vai contar com a função do diretor hospitalar, que vai ser responsável pela gestão administrativa e de atenção à saúde de sua respectiva unidade, ao qual estarão subordinados os gerentes executivos acima descritos. Então, se a gente tem um serviço hospitalar que tem menos de 100 leitos, ele vai ter a gerência hospitalar de atenção à saúde e a gerência administrativa hospitalar. Só que, se nessa unidade hospitalar houver 100 leitos ou mais, ainda vai haver uma outra função, um outro cargo, que é o cargo de diretor hospitalar. E os gerentes executivos da gerência hospitalar de atenção à saúde, da gerência administrativa hospitalar, esses gerentes vão ser subordinados ao diretor hospitalar, tá bom? Então, é uma estrutura hierárquica aqui também. Lembrem-se desse parágrafo único, gente. Eu acho que isso tem muita chance de cair. Artigo 42. Assessorias e gerências executivas, bem como as diretorias e gerências hospitalares, são cargos de livre provimento, indicados pela direção superior e aprovados pelo Conselho de Administração. O quadro de empregos e estrutura remuneratória da Fundação definirá e delimitará as funções e atividades que emanam das respectivas gerências. Tá? Vamos lá. Aqui a gente já finalizou esse assunto de assessoria e gerência. Eu peguei apenas, gente, os aspectos que eu considero mais relevantes para vocês. Mas se vocês forem olhar o regimento interno, existem algumas outras normas, tá? Que detalham um pouco mais, mas eu peguei só o que eu acho que é importante. Até porque vocês não têm tempo, né? Inclusive, já vai dar mais 1 hora, né, de aula. Mas vamos lá. Vamos passar um pouquinho do tempo hoje. No que diz respeito ao regimento interno da PB Saúde, a diretoria administrativa financeira contará com as seguintes gerências executivas. Gente, isso aqui eu acho que tem muita chance de cair. Esse tipo de pergunta. De saber qual gerência está subordinada a qual diretoria. Aqui, a gente quer saber, a questão quer saber qual é a gerência que não está subordinada à diretoria administrativa financeira. Então, vamos lá. É o que não está, certo? Gestão de pessoas, está. Porque gestão de pessoa tem a ver com a parte administrativa, então está.
Ciência, inovação e incorporação tecnológica em saúde. Sabemos, porque acabamos de ver, ó, quando fala em saúde, gente, esse em saúde é uma especialização. Então, aqui é a resposta certa. A resposta que deve ser marcada é a B, porque essa gerência de ciência, inovação e incorporação tecnológica em saúde está subordinada a quem é a diretoria de atenção à saúde. Perfeito? Hospitalidade é administração, compras e contratos, administração, e engenharia hospitalar, administração, ligada à diretoria administrativa financeira, tá? Então, alternativa certa, alternativa B. Próxima questão. No que diz respeito ao regimento interno da PB Saúde, a Diretoria de Atenção à Saúde contará com as seguintes gerências executivas à sede. Aqui eu quero saber o que não está subordinado, a gerência que não está subordinada à direção de atenção à saúde. Então, práticas médicas está, tá? Tem a ver com a parte técnica especializada de atenção à saúde, da área de saúde. Então, práticas médicas estão lá, tá? Práticas de enfermagem também está, essa gerência está subordinada também a essa diretoria de atenção à saúde. Tecnologia de informação, aqui já não está. Tecnologia de informação é uma gerência subordinada à diretoria administrativa financeira, tá bom? Então, na questão anterior, a gente viu que a gerência de ciência, inovação, incorporação tecnológica em saúde está subordinada à diretoria de atenção à saúde. Olha o finalzinho, em saúde, é algo especial. Mas a tecnologia em informação, ó, só tecnologia em informação, gerência de tecnologia da informação é diretoria administrativa financeira. Informação em saúde, ok. Quando fala assim no final, em saúde, você já sabe que é diretoria de atenção à saúde. E gestão de linhas de cuidado é a última diretoria que está lá no artigo que vimos. Também tem a ver com a atenção à saúde. Então, a alternativa certa aqui é a alternativa C de casa. Na verdade, é aquela alternativa que deve ser marcada, porque é a gerência que não está subordinada à diretoria de atenção à saúde. Entenderam? Muito bem, vamos lá, beber uma aguinha, né? Vamos lá, gente, dos empregados. Vocês já sabem que os empregados da PB Saúde são seletistas, isso não é novidade para ninguém. A investidura no cargo vai se dar através de concurso público, que é esse concurso que vocês vão fazer. Tudo certo, né? Nenhuma notícia assustadora. Só que, além desses cargos que serão assumidos, esses empregos que são assumidos pelas pessoas aprovadas em concurso público, também temos aqueles empregos de livre provimento, já vimos, né? E também temos os servidores públicos cedidos, já falamos disso lá quando estudamos o decreto. Então, não existem só empregados concursados, né? Também tem os empregos de livre provimento, também tem os servidores públicos que foram cedidos pela administração pública direta. O concurso, gente, ele pode ser realizado para contratação permanente de empregados em classes ou níveis distintos de um mesmo emprego. Então, é possível, sim, que haja essa diferença de níveis e classes dos cargos, dos empregos que serão ocupados por concurso público. Ok? Parágrafo 3º, importantíssimo. A rescisão do contrato de trabalho dos empregados da PB Saúde, admitido por concurso ou processo seletivo, poderá ocorrer por ato unilateral. Então, meus queridos, é possível, é permitida a rescisão unilateral desse contrato de trabalho por parte da PB Saúde.
tá bom? Durmam com essa. A gente sabe que na prática isso é muito difícil de acontecer, mas o regimento interno permite. E agora, parágrafo 4º, que eu acho muito, muito, muito importante, que é o da contratação temporária. Então, a gente sabe que a administração pública tem servidores, tem empregados públicos, tem os comissionados, mas também tem os contratados de forma temporária. Esse contrato é um contrato administrativo, não é um contrato seletista. Então, esses temporários, eles não são seletistas. Eles se sujeitam a um contrato especial, à lei e ao contrato que foi firmado. Eles vão ser contratados para atender uma necessidade temporária de interesse público. E o prazo do contrato vai ser de 6 meses. É um prazo determinado de até 6 meses, que pode ser renovado pelo prazo máximo de 12 meses. Pode ser prorrogado, melhor dizendo, pelo prazo máximo de até 12 meses. Ok? Para que alguém assuma esse contrato temporário, esta pessoa precisa ser aprovada em um processo seletivo simplificado, que aqui não precisa ser de provas, não, pode ser uma análise de currículo, né, uma coisa mais simples. Ok? Salvo em situações de emergência em saúde pública, porque nesse caso de emergência, como numa pandemia, a gente pode ter uma prorrogação superior ao prazo de 12 meses, numa situação excepcional. Parágrafo 5º, são consideradas necessidades temporárias de interesse público. Aqui, preste atenção, combate a epidemias e surtos, aqui é óbvio. Situações de calamidade pública, então, um desastre natural, que pode ser já isso, uma pandemia, enfim. Atenção a serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo. Então, aqui diz respeito a alguns serviços que eles não são permanentes, eles são transitórios, então não se justifica a contratação de um empregado permanente, né, que vai passar anos ali na instituição, se a demanda é apenas temporária. E 4, manutenção do funcionamento regular da estrutura administrativa da PB Saúde ou dos serviços de saúde, enquanto não houver candidatos aprovados em seleção pública. Então, nesse período em que a PB Saúde não tem empregados concursados, ele pode ter feito, sim, esses processos seletivos simplificados em número suficiente para atender a demanda mínima e nos casos de substituição dos profissionais do quadro da PB Saúde decorrente de licenças previstas em lei. Então, às vezes, o empregado vai lá e precisa tirar uma licença de saúde por um tempo, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então, nesse caso, pode-se fazer uma contratação temporária para suprir essa demanda específica que foi gerada pela licença do empregado, tá bom? Ok, deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante aqui para ressaltar. Isso aqui, ó, o parágrafo único do artigo 47. Os cargos da direção superior, na forma do disposto no quadro de empregos e estrutura remuneratória, aprovado pelo Conselho de Administração, serão, né, sempre considerados de confiança de livre admissão e demissão. Ponto. A gente já sabe disso faz tempo, né? Mas só para ressaltar a previsão do regimento interno. Os incrementos nas despesas com pessoal somente poderão ocorrer quando indicados previamente no orçamento anual da PB Saúde. Tem que estar no orçamento, né? O qual poderá ser modificado em razão de aumento de receitas e previsto em contratos de gestão ou instrumentos congêneres, se houvesse aumento, logicamente. Então, vamos lá. Próxima questão, sobre os empregados da PB Saúde.
Quanto às relações de emprego da PB Saúde, de acordo com o regimento interno, é correto afirmar que a investidura no quadro de empregos e estrutura remuneratória da CA por meio de concurso, perfeito, conforme disposto em regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração, ressalvadas as funções de livre provimento e ingresso por meio de sessão de servidores públicos. Certo, né? A gente viu que existe o concurso, existe os cargos, né, de livre nomeação e livre demissão, e existem a sessão de servidores públicos. Então, a nossa A já está aqui claramente correta. B. O vínculo mantido pela PB Saúde com seus funcionários é, em regra estatutária, falso, né? Mais falso que a nota de R$3. A gente já está morto de saber que o vínculo é seletista. C. A rescisão unilateral do contrato de trabalho dos empregados da PB Saúde apenas é permitida após decisão judicial transitada em julgado. Falso também. É permitida, sim, a rescisão unilateral, não precisa de decisão judicial transitada em julgado, tá? A própria PB Saúde pode unilateralmente rescindir esse contrato. D. O preenchimento dos cargos da direção superior da PB Saúde exige prévia aprovação em concurso público. Falso, porque são cargos de livre nomeação e livre demissão. E os incrementos nas despesas com o pessoal somente ocorrerão quando indicados previamente no orçamento semestral. Falso. Lembra daquelas palavrinhas que a banca vai alterar para você errar? Essa daqui é uma delas. No orçamento anual e não no orçamento semestral. Qual poderá ser modificado em razão de aumento de receitas. Isso aqui, o finalzinho, depois da vírgula, está correto. Mais uma, gente, acho que pode cair isso aqui, ó. Para atender necessidade temporária de interesse público, a PB Saúde poderá contratar pessoal técnico por prazo determinado de até 6 meses, mediante processo seletivo simplificado, podendo haver prorrogação. Até, né, um prazo que não ultrapasse 12 meses. O que vai ser, então, considerada necessidade de temporária de interesse público? A questão está querendo que a gente aponte aqui o que não é, né? Fala assim, exceto. Então, o que não é considerada necessidade temporária de interesse público. Combate a epidemias e surtos, a gente viu que é sim. Atenção às situações de calamidade pública, sim, justifica a contratação temporária. C. Atenção a serviços cuja natureza ou transitoriedade justifiquem a predeterminação do prazo. Sim, também. A gente viu, né? Tem algumas atividades que são transitórias, que não se justifica aí a contratação permanente. D. Manutenção do funcionamento regular da estrutura administrativa da fundação, quando houver candidatos aprovados em seleção pública. Falso. Essa D é que deve ser marcada, porque fala, quando houver candidatos aprovados aqui, o correto seria dizer quando não houver candidatos aprovados. Aí que você vai precisar contratar temporariamente para manter o regular funcionamento da estrutura administrativa. Mas se existem candidatos aprovados, o que você tem que fazer? Você tem que nomear esses candidatos. Perfeito? E manutenção do funcionamento regular dos serviços de saúde enquanto não houver candidatos aprovados em concurso público em número suficiente para atender a demanda mínima. Aqui está certo também, tá? Aqui fala que não houver candidatos aprovados, então tá certo. Vamos lá, gente. Vamos lá, força, força, energia. Minha gargantinha está um pouquinho seca, mas vamos terminar aqui. Patrimônio das receitas, gente. O artigo 49 vai trazer a lista do patrimônio da PB Saúde. Precisa ler, precisa conhecer. Então, bens móveis, imóveis, bens adquiridos por meio de doação, a gente já viu que isso pode ser feito. Parcelas de receita que sejam incorporadas, bens e direitos repassados à PB Saúde,
por órgãos ou entidades integrantes do SUS, bens móveis, imóveis e direitos que adquirir livres de ônus, que lhe forem transferidos por pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. Então, a PB Saúde pode receber também uma transferência de patrimônio, né, de entidades estrangeiras. Não existe esse impedimento, não. Até porque aqui a gente está falando de serviço público de saúde. Então, é totalmente admitido, né? Doações, legados, também contribuições de pessoas físicas, jurídicas, privadas ou públicas, nacionais ou estrangeiras. Então, a questão pode dizer que é proibida a doação por parte de entidades estrangeiras para a PB Saúde, está errado, tá? Essas entidades podem, sim, realizar essas doações, essas contribuições. Rendas de qualquer natureza, oriundas de seus próprios bens e serviços, dotações orçamentárias, auxílios e subvenções da União, Estado ou de quaisquer organismos públicos ou privados, nacionais e internacionais também. Então, pode receber subvenção de organismos internacionais. Receitas eventuais e outros bens e direitos que venham a ser legados para a PB Saúde por qualquer forma em direito admitida. Então, aqui é um rol exemplificativo apenas. Gente, para primeiro, algumas coisinhas aqui relativas ao patrimônio, alguns atos, eles vão depender de aprovação do Conselho de Administração, que são atos mais importantes. Aceitação e doações de legados com encargo. Com encargo. Porque o encargo é como se fosse uma espécie de contraprestação. Você está recebendo uma doação, um legado, mas você vai ter que fazer alguma coisa. Não é só a doação livre, né? Pura e simples, não. É doação com encargo. O conselho de administração vai ter que aprovar essa doação para que ela possa ser recebida. Ela vai ter que aprovar a aceitação da doação. Também o conselho tem que aprovar a contratação de empréstimos e financiamentos, porque é algo muito importante, porque isso implica no endividamento da fundação. Precisa ter aprovação do conselho. Alienação, oneração ou permuta de bens imóveis. Gente, bens imóveis não são bens móveis aqui. Alienação, oneração ou permuta de bens imóveis para aquisição de outros mais rentáveis ou mais adequados à consecução de suas finalidades. Se for uma alienação, oneração ou permuta de bens móveis, não precisa de aprovação do conselho. Mas de bens imóveis, como um terreno, um prédio, que seja de titularidade da fundação, então, nesse caso, vai precisar de autorização do conselho. E aí, parágrafo segundo, muito simples, pode aparecer tranquilamente na prova de vocês. Se a fundação for extinta, e ela vai ser extinta mediante lei específica, o patrimônio da fundação vai passar para quem? Para o Estado da Paraíba. Não vai ser para a União, não vai ser para o município de João Pessoa, vai ser para o Estado da Paraíba. Então, o patrimônio remanescente e os seus encargos serão de obrigação revertidos ao patrimônio do Estado da nossa queridíssima Paraíba, um estado maravilhoso. Perfeito? Gente, o patrimônio e os rendimentos da PB Saúde serão aplicados integralmente no país, certo? Visando sempre a manutenção dos seus objetivos institucionais. Então, não vai aplicar patrimônio fora, não. A PB Saúde pode receber doações de fora, subvenções, né, contribuições de entidades internacionais, estrangeiras, mas não vai poder fazer investimento fora do país, integralmente, certo? Isso não pode acontecer. Você pegar todo o patrimônio, você tem que pegar todo o patrimônio e aplicar integralmente no país. Você não vai colocar fora do país, perfeito? Para o segundo, é vedada a distribuição de qualquer parcela do patrimônio
ou dos rendimentos da PB Saúde sob qualquer forma a título de participação no resultado. Não tem distribuição de rendimentos aqui, tá? Não é uma empresa que está na Bolsa de Valores, não, é uma fundação. Ela não vai distribuir essa parcela do patrimônio a título de participação no resultado, tá? Não vai acontecer. Os bens pertencentes à PB Saúde não poderão ter destinação que contrarie os objetivos estatutários. É óbvio. Você vai pegar o bem e aplicá-lo em algo que vai de encontro com os objetivos da fundação, não faz o menor sentido, isso é proibido. Artigo 51. Fica vedado à PB Saúde a assunção de compromissos com terceiros que violem os princípios do SUS, em especial os da universalidade, gratuidade e da equidade na assistência integral à saúde. Então, ela pode firmar convênios com órgãos públicos, com entidades públicas ou privadas também. Só que esse compromisso, esse contrato, ele não pode acarretar violação aos princípios do SUS, mesmo que seja com a iniciativa privada, tem que continuar observando os princípios do SUS, que são princípios que regem a atuação da fundação. Artigo 52, a fundação deverá tombar todos os bens permanentes registrados em livro ou sistema próprio, apenas uma forma de controle lá, de colocar de registrar que bem é esse, onde ele está, né, enfim. E 53, o patrimônio e as receitas da fundação serão utilizados exclusivamente na consecução de seus objetivos. Em qualquer caso, observando os princípios de administração pública, é o óbvio, também não tem muito o que falar. Mas esse tipo de alternativa pode aparecer na prova de vocês, vocês vão marcar como certa, tá? Porque, afinal de contas, é o que decorre da razão de ser da fundação. Não tem como ser diferente, tá? Não tem como a fundação violar os princípios de administração pública ou afastá-los. Isso não existe. Mesmo que seja uma fundação pública de direito privado. Então, vamos lá. No que concerne ao regimento interno da PB Saúde, assinale a afirmativa correta. Alienação, oneração ou permuta de bens móveis pela PB Saúde depende de aprovação do Conselho. O que é que vocês acham? Diga aí para mim. Verdadeira ou falsa? Falsa, né? O regimento fala de bens imóveis. Para o caso de bens móveis, não precisa da aprovação do Conselho. Então, A está falsa. B. Extinta a fundação mediante lei específica, o patrimônio remanescente e ou os encargos apurados serão de obrigação ou revertidos ao patrimônio do município de João Pessoa. E aí? João Pessoa. Não, né? Estado da Paraíba. João Pessoa não vai receber, não vai reverter para o município, não. Vai reverter para o estado da Paraíba. O patrimônio e os rendimentos da PB Saúde serão aplicados integralmente no país para o cumprimento e a manutenção de seus objetivos institucionais. Não vai aplicar patrimônio fora, não. Não vai aplicar patrimônio fora, isso não existe. Pode receber subvenção de fora, mas está aplicando lá o patrimônio, não vai, não. Não vai aplicar esse patrimônio fora. D. É facultada a distribuição de qualquer parcela do patrimônio ou dos rendimentos da PB Saúde a título de participação. Gente, é facultada? Não, né? É proibida, é vedada essa distribuição. Não pode acontecer, tá? Não tem distribuição de rendimentos a título de participação no resultado, não. Aqui na fundação não tem, pode ter uma empresa que você conheça, mas aqui não. Quanto à assunção de compromissos com a iniciativa privada, a fundação não precisa observar os princípios do SUS, já está errado. E como? A fundação, ela tem que observar, mesmo que ela firme convênio com a iniciativa privada, tem que observar, sim, os princípios do SUS. Então, esta errada, gente, a alternativa certa é C de casa. Tudo bem?
Pessoal, então a gente está finalizando já a aula, já passamos assim uns 20 minutos, né, do horário, mas só para ressaltar que leiam esses artigos sobre o contrato de gestão. Eu não acho que eles vão perguntar, né, tem muita chance de perguntar isso para vocês, mas vocês têm que falar, tem que saber que o contrato de gestão, ele é firmado, né, entre a PB Saúde e a Secretaria de Saúde e o Estado da Paraíba, de forma geral, né, esse contrato de gestão é que liga, né, que vincula a fundação ao Estado da Paraíba, e esses contratos, eles vão ser avaliados anualmente. A fundação não é obrigada a firmar o contrato apenas com o Estado da Paraíba, não. Como a gente já viu, ela pode firmar convênios, contratos com outras entidades, públicas ou privadas, certo? E aí, esses contratos, eles têm que ser avaliados anualmente. E o parágrafo único do artigo 54 vai falar sobre esses critérios de avaliação. Cada instrumento desse contratual tem que prever metas, objetivos, né, de forma bem específica. Esses contratos, né, a execução do contrato vai ser algo que deve ser, como regra geral, publicizado. A princípio, não é uma informação sigilosa. E aí, o artigo 57 vai falar sobre a possibilidade da PB Saúde realizar parcerias e cooperação técnica com municípios, Estado, União, ou outros órgãos públicos ou privados, como a gente já sabe, nacionais ou internacionais. Muito simples isso aqui, nada demais. Depois vocês vão poder ler aqui os preceitos que vão guiar a elaboração do contrato de gestão. Dê uma lidazinha, mas nada de tão importante assim, nada que chame muita atenção para vocês. Orçamento e contabilidade, deem também uma olhadinha nesses artigos aqui. Então, aqui a gente vai falar sobre a questão da execução, né, do orçamento, das movimentações financeiras. A gente sabe que quem assina é o diretor superintendente, com o diretor administrativo financeiro, essas movimentações, e na falta deles, o diretor de atenção à saúde. Bem, muita coisa a gente já viu. Regime financeiro de fiscalização, aqui vai falar de proposta orçamentária. Tem uma olhadinha, tá? Eu selecionei as partes que eu acho que são mais interessantes para vocês. O artigo 62 eu daria um pouquinho mais de atenção, que vai falar sobre a prestação de contas, mas também não acho que seja algo assim que tem mais chance de cair, não. O que eu acho que tem mais chance de cair foi aquilo que eu ressaltei em sala. Mas dê uma olhadinha também, dê uma lida nesses artigos que eu selecionei para vocês aqui, tá bom? Então, gente, foi difícil, mas chegamos, né? Foi difícil, mas obtivemos vitória aqui hoje, na nossa aula. Eu peço desculpas, né, pela minha voz, ela não está muito 100%, realmente foi um dia muito, muito puxado, muito cansativo, mas eu fiz questão de estar aqui com vocês. Eu me coloco à disposição, gente. Por favor, não hesitem em entrar em contato para perguntar. Que eu puder ajudar vocês, eu quero ajudar, tá certo? Então, peço desculpas porque a aula passou muito, não vou me demorar mais aqui, porque vocês já estão cansados, mas eu desejo toda sorte e vamos finalizar nosso programa com o código de ética na próxima aula, gente. Então, até mais, um beijo grande.